will get a chance to take the lead, and look who has the ball. With half a minute to play, Bryant for the lead. Yes! Kobe Bryant gives the Lakers the lead. Ora, quinta-feira, à altura, falámos aqui de basquetebol e temos muita coisa para falar. Temos aí alguns assuntos que têm que ser abordados, Chico. Assuntos que têm que ser abordados. E o principal assunto que eu tenho para abordar contigo é como é que o Shea marcou 50 pontos e perdeu o jogo. já sabia que tinhas meter Como é que isso aconteceu? Ainda por cima contra uns Warriors algo aleijados, entre aspas. E, portanto, também me surpreendeu. E ainda por cima com aquele passeio para a linha de lance livre. Opa, não, são pedras no caminho, nós estamos a apanhá-las todas para construir um castelo no final da época. 21 vezes na linha de lance livre. Opa, mas isso hoje em dia já é normal para ele. Para ele. Sim. Não, eu sou daqueles adeptos que eu acho que ele é demasiado protegido a nível de faltas. Ele também, obviamente que é influenciado. Ele é rato. Ele é rato, é inteligente e também influencia o estilo de jogo dele, porque ele gosta muito de fazer aquelas rotações no garrafão e de apostar no mid-range e tudo mais. Mas é um pouco protegido. Agora, o LeBron foi protegido durante anos e anos e também isso jogou muito. Chico, há uma diferença grande entre o físico do LeBron e quando ele vai para o cesto, tu vês bem ele... E entre o Shea, com calma, 21 vezes. Eu não vi este jogo, mas É um abuso, isso nem sequer está em causa, isso nem vou estar aqui a protegê-lo, que não vale a pena estar a proteger o que não há para proteger. Agora, o físico, isso é como no futebol falarmos das faltas ao Jóqueres ou falarmos das faltas ao Messi. Faltas são faltas. Depois é uma questão de critério. O critério também, são os árbitros que definem. A questão aqui é que há uma grande diferença que o LeBron sofreu a carreira toda, que é o LeBron e o Shaq e o Dwight Howard, dessa malta que é fisicamente abusada. O que é falta num determinado jogador, muitas vezes nesses jogadores não é, porque eles são tão fortes que tu às vezes dás o Shaquille O'Neal passou por isso décadas. O que é incorreto. O critério não pode mudar consoante o físico do atleta em questão. Uma falta é uma falta, seja ela qual for. Olha, agora, o homem gosta de ir à linha de lance livre, se calhar está a tentar bater algum recorde de lances livres. Não, ele saca-as bem, pá. Ele tem ali, nem é só a questão das rotações, é a questão dos pump fakes. Ele tem ali uma capacidade de ludibriar os defesas e colocar os defesas numa posição isso ele tem. Frágil. E sempre é menos mal do que aquela altura da NBA em que o James Harden agarrava o braço do defesa propositadamente para sacar a falta no ato do lançamento. Agora, são demasiadas faltas assinaladas. Eu não vi o jogo, mas... Eu por causa da hora, só o acabei de ver hoje de manhã um pequeno resumo. Há faltas que não eram necessárias ser apitadas. Ele é protegido, ele já está com aquele estatuto de MVP. Nem é questão dele ser protegido, quantas horas é que deverá ter demorado este jogo, porque com tantas idas para a linha de lance livre. Olha, seja como for, e tendo em conta que os Cavaliers tiveram aqui uma fase um bocadinho mais trautubiante, até por causa da lesão do Evan Mobley também, o que é certo é que os Thunder e os Cavs estão aqui numa luta muito interessante, estão empatados na categoria das derrotas, portanto basicamente estão empatados no melhor registro da temporada, têm um grande avanço para o segundo lugar e portanto pode dar-se aqui o caso. Não me parece que eles vão estar aqui propriamente muito interessados em disputar este primeiro lugar, só porque talvez, se a final for entre eles os dois, possam ter vantagem de casa. Mas vai ser uma... Por curiosidade, esclarece-me, se as duas equipas que chegam à final tiverem o mesmo registro, como é que fica a questão do fator casa? Sem querer mentir, eu acho que o primeiro critério de desempate é os jogos entre elas, portanto os dois jogos. Faz sentido. Se ficar empatado, isto, atenção, posso estar enganado, mas tenho quase certeza que o primeiro critério é os jogos entre elas, e se por acaso, neste caso, como são só dois jogos, se ficar um igual, eles vão aos pontos que cada equipa marca nesses dois confrontos. Portanto, se uma equipa marcar mais pontos do que a outra no total dos dois jogos, tem a vantagem. Acho eu que são estes dois critérios.
porque eu lembro-me que há uns tempos fiz uma peça, não sobre isso especificamente, mas sobre critérios de desempate, e pareceu-me ter lido isso, mas já estamos a falar há alguns anos, portanto não me julguem se estiver enganado. Isto é um cenário muito específico. Eu é que agora tive essa curiosidade ao falarmos, porque é que seria algo, não digo inédito, mas há de ter acontecido muito poucas vezes na Liga. Pois, confesso que não me lembro, teria de ir ver ano a ano. Olha, o que é certo é que já são 5 jogos de avanço, mais coisa, menos coisa para o segundo. Uma coisa muito curiosa é que os Celtics estão aqui numa época bem diferente da época anterior e só têm um jogo de vantagem em relação aos Knicks no que diz respeito ao segundo lugar. Eu acho que os Celtics estão naquele modo de ok, não estamos assim tão preocupados se ficamos em segundo ou terceiro, mas acho que o poder ter 2 séries com vantagem de jogo de casa acho que seria benéfico para qualquer equipa e para os Celtics. Mas estamos a ver os Celtics aqui numa fase um bocadinho mais modesta. Por exemplo, nos últimos 10 jogos 6 vitórias, 4 derrotas, nos últimos 10 estavam 5 igual, ganharam agora ontem, se não estou em erro, e portanto fazem este 6-4. Os Celtics, não quero estar a comparar com Denver, porque os Celtics têm um plantel mais profundo do que Denver tinha, mas tem aqui alguns pontos de comparação no que diz respeito a uma equipa que é campeã, que nós no início dávamos com um grande favoritismo e desvalorizámos um bocadinho as dificuldades que eles foram tendo dificuldades, entre aspas, ou maiores dificuldades que eles foram tendo durante a época, e depois quando chegaram ao playoff, no caso dos Denver no ano passado, eliminados logo na segunda ronda, os Celtics, vamos ver o que é que acontece, mas estou a encontrar aqui alguns pontos de semelhança, não é? Sim, eu percebo a tua comparação. Acho que o campeão, exceto se calhar naqueles anos de Warriors Cavs, o campeão tem sido sempre um pouco aquela ressaca de campeão de no ano a seguir se calhar abrandar um pouco. Também a gestão mesmo a gestão do plantel dos Celtics, que não sofreu muitas alterações. Eles perderam quem? O Brissett? Perderam... Não, de rotação a sério não perderam ninguém. Sim, dos relevantes não perderam ninguém. Estou a dizer, o que perderam foi daquele fundo de rotação que eles utilizavam para descansar os jogadores mais importantes. Eu acho que têm tido um pouco mais problemas com lesões. Não sei se são problemas com lesões ou se têm tido menos preocupações na forma como gerem as lesões. No sentido de, o ano passado víamos do género: nesta noite descansam 2, na noite a seguir esses 2 voltam e descansam outros 2, na a seguir já descansam outros 2 completamente diferentes, e aquilo estava tão bem oleado e tão confiante que não se sentia diferença. Agora, como tiveram a lesão do Porzingis, tiveram que alterar um pouco essa dinâmica. E tem-se visto mais ausências deles. Também, o ritmo também não me parece tão elevado como o ano passado, mas acho que também é um pouco... E as equipas, Chico, já estão precavidas, não é? Mais estudado, sim, é isso. E onde eu tenho sentido mais diferença até tem sido naqueles jogos entre candidatos, eles, por exemplo, acho que perdem 2 jogos com os Rockets, não é? Não quero estar aqui a dizer mal. Pelo menos perderam. Se são 2, já não sei. Perdem há pouco tempo com os teus Lakers, que não são candidatos, mas é aquela rivalidade histórica e que tem sempre um sabor. Perderam largo. E perderam largo, exato. Ou seja, eles até parece que estão a sentir mais nesses jogos grandes. Não sei se é por alguma apatia nesta fase da temporada, e normalmente sente-se muito isso nesta fase pré-All-Star. Tu sabes disso, as equipas parece que começam a fazer a gestão, que é para depois do All-Star fazerem aquele forcing final. Por isso é que eu estou curioso para ver como é que eles vão evoluir nesse sentido. Porque a equipa não está mal, eles estão em segundo lugar. Também, se calhar, se os Cavs não tivessem espetaculares, eles estavam em primeiro. Isto é sempre aqueles... Sim, mas estamos a falar de uma equipa que este ano já vai com 15 derrotas. No ano passado teve 18. A época toda. Ou seja, estamos a ver... Ainda podem igualar. Não, mas era difícil. Toda a gente sabia que era muito difícil eles igualarem a época passada. E uma coisa é verdade. Eles tiveram muito mais lesões este ano. Começaram sem Porzingis, Jaylen Brown já esteve lesionado, Derek White também, já houve aí alguns problemas físicos, que no ano passado eles conseguiram navegar isso com boa segurança. Muito bem, vamos ver. Olha, o segundo classificado no Oeste eu queria só dar este toque, até porque ele faz anos hoje, portanto eu queria dar o toque. O segundo classificado do Oeste são os Houston Rockets, e os Houston Rockets, desde o início do mês, mais coisa menos coisa, tiveram aqui a afirmação / explosão / confirmação
de Amen Thompson, não é? Nós não podemos aqui não falar do Amen Thompson, que está numa sequência de jogos. O Jabari Smith lesionou-se. Antes, deixa-me só interromper, tu também és tramado. Faz anos ele e faz anos o irmão, não é? Nice. Bem visto. Sim, mas esse não está tão forte nos... Ele é titular também, mas não está tão forte. Também está a evoluir bem, mas não está no mesmo nível do Amen. Ele ontem fez um jogo assim fraquito. Ontem ele estava, até por acaso vi um bocadinho vi porque a certa altura vi falta técnica. Estava a acompanhar o jogo, estava a acompanhar vários jogos, mas estava com o olho nesse, e a certa altura, no minuto a minuto, apareceu dupla falta técnica. E de um lado era o James Johnson e do outro lado era o mítico Isaiah Stewart, e eu pensei, tu queres ver? É que o James Johnson, para quem possa não conhecer, ele é, pronto, já fundo de rotação dos Pacers, mas ele é tipo cinturão negro em 1000 artes marciais. Ele é o Ibrahimovic do basquete. Exatamente. Ele sabe as artes. E agora, como referiste à questão do aniversário, tu sabes qual é o segundo nome do Amen e do Hauser? Sei. Qual é que é? Sei, porque está aqui à minha frente, mas não sabia. Okay. Pronto, isto se por acaso algum dos nossos, realmente, se algum dos nossos ouvintes quando ouvir isto souber, nós também vamos fazer a nossa pesquisa. Agradeço, porque isto é muito curioso. O segundo nome deles na teoria, e eu fui confirmar depois também ao Google que está exatamente igual, é XLNC. Tudo com maiúsculas. Tudo com maiúsculas. Portanto, não sei se é uma abreviatura de um grande nome, por exemplo, Amen, Xavier, Lionel, não sei o quê, mas é curioso, por acaso. Admito que não tinha noção só sabia que ele era um grande jogador. E aliás, o nome dele nem é Amen, o nome dele é Amaze. Amaze, que também é um grande nome. Eu, por acaso, eu não sei se ele não devia ter abraçado o Amaze, tipo Amaze Player. Amazing Amaze. Exato, os trocadilhos eram incríveis. Espera, acho que já encontrei. A pronunciação é Excellence. Ok, Excellence. Já perdeu, já não é tão bom jogador. Portanto, o nome dele... Portanto, espera aí, calma. O Amen Thompson chama-se Amaze Excellence. Mas está a bater certo. Houve aquilo que nós descobrimos agora. É a situação. Portanto, o Amen Thompson... E por isso é que o irmão não é tão bom jogador, porque não tem um nome assim. Espera, calma, porque Alçar se calhar também pode ser... Se calhar Alçar também pode ser... Não, é mesmo o nome dele. Alçar Amaze. Os pais claramente têm um favorito. Eu não quero ser eu a dizer. Olha, mas agora que descobrimos que o homem se chama Amaze Amazing... Não, como é que é? Amaze Excellence Thompson. Temos só que falar aqui um bocadinho dele. Ele assumiu a titularidade no dia 4 de janeiro, que foi quando... Não é 4, porque ele também estava ausente, portanto ele assume estava castigado na altura até. Foi quando ele atirou lá o Tyler Hero ao chão. Portanto, ele assume a titularidade no dia 6 de janeiro. A jogar grande parte das vezes mais de 40 minutos. O Jabari Smith fraturou a mão. E estas são as pontuações, mas agora sem querer fechei aqui para ir pesquisar a história do Amaze e do Amen, fechei aqui o meu Basketball Reference. Desculpem lá, agora vão ter que esperar só 30 segundos, nem isso, já tenho aqui. Portanto, estes são os jogos do Amen Thompson, desde que assumiu essa titularidade no dia 6 de janeiro. 6 de janeiro, que no fundo é 5 de janeiro, mas para nós é 6 de janeiro. Então, ora, onde é que estão os pontos? Pontos. Onde é que estão os pontos, malta? Eu sou o pior. Já encontrei. Nada temam, já encontrei. Portanto, 6 de janeiro, 5 de janeiro. 23 pontos. Este é o primeiro jogo. 26 pontos. 16 ressaltos. 4 blocos. Jogo a seguir, 20 pontos. 15 ressaltos, jogo a seguir, o piorzito, 10 pontos, 7 ressaltos, jogo a seguir, 19 pontos, 13 ressaltos, 5 roubos, 4 blocos, jogo a seguir, 11 pontos, 2 roubos, 2 blocos, 9 ressaltos, 20 pontos, 10 ressaltos, 3 blocos, 1 roubo, jogo a seguir, 17, 5, 6, jogo a seguir, 16, 16, 4, 5 blocos, 23 pontos, 10 assistências, 14 ressaltos, 3 blocos, 2 roubos. Isto é
consecutivamente, e depois culminou com o seu máximo de carreira naquele jogo contra os Celtics, que ele até faz o game winner e termina nesse jogo com 33 pontos, 9 ressaltos, 4 assistências, 1 roubo, 1 bloco. Portanto, estes são os números do Amen. Está entregue o Most Improved Player, é isso? Não, mas aqui há umas semanas, ou há uma semana e tal, antes dele ter esta explosão, porque ele explodiu na última semana, realmente explodiu. Eu estava a dizer que se ele continuar a ser titular, vai se envolver nessa conversa. Não tenho dúvidas nenhumas, porque isto estamos a falar de números brutais. E eu e o Ricardo há uns tempos falámos do rebuild dos Rockets, e no artigo de opinião do Ricardo de ontem, quarta-feira, ele teve uma frase que eu acho que foi bastante bem apanhada por parte dele, bastante feliz. Ele disse que nós andámos aqui a debater, e os próprios Rockets debatiam isso, se deviam construir ou se deviam transformar na sua principal figura o Alperen Şengün ou o Jalen Green, e eu não sei se eles não tarda nada, não vão ser obrigados a fazer isso com o Amen Thompson, porque estamos a falar de um jogador que ofensivamente está a dar aqui um salto que eu não sabia que ele tinha, ou pelo menos imaginava que ele pudesse ter, mas não achei que fosse já no segundo ano. E defensivamente ele é um jogador capaz de fazer números brutais, que tanto pode jogar a point guard como no ataque a small ball 5, defende 1-5, portanto, ou pelo menos 1-4, dependendo dos 5. Estamos a falar aqui de um jogador que está aqui num processo de afirmação inacreditável. Sim, e além de muito eficaz nos dois lados, é muito divertido ver. Gosto muito, assim que vês o Amen na transição, tu sabes que vai sair dali alguma coisa divertida, e isso ele tem aquele carisma que tu estavas a falar dessa questão das referências de Şengün ou Green. Quando tu queres ser a figura de uma equipa, tens de ter esse carisma. O Shea tem esse carisma. O Jokic, mesmo com o físico que não é o físico que nós estamos habituados às maiores estrelas, tem esse carisma, e ele está a construir esse carisma e a ganhar o seu espaço, até porque neste momento, se calhar, muita gente achava que a maior estrela dos Rockets seria o Van Vliet, se calhar, pelo menos no papel. O Şengün eu gosto muito mais e acho que dá mais à equipa, embora até esteja a atravessar uma fase QB menos fulgurosa, faça a expressão. Mas eu estou a gostar muito desta evolução. Só acho que ele tem que pedir desculpa ao irmão, porque nós conhecemos muitos irmãos gêmeos que chegam à NBA, muitos irmãos que chegam à NBA, e normalmente não tem esta diferença tão grande de um para o outro. E na altura dos overtime, não era? Era assim que era, eles jogaram nos overtime elite. Toda a gente dizia que eles eram muito, muito semelhantes, mas agora estamos a ver uma evolução muito distinta. O contexto acredito que influencia, porque um está há mais tempo numa evolução. E não é só isso. O Ausar Thompson, que curiosamente até começou a dar nas vistas mais cedo que o irmão na NBA, ainda que nos Pistons, que perdiam os jogos todos. Mas o Ausar teve um problema de saúde, de coágulos de sangue, portanto uma situação muito grave, que ele falha o início da época porque a NBA não o permitia jogar, porque não sabia se era seguro ou não. Portanto, estamos a falar aqui portanto, isso obviamente atrasa o teu crescimento, mas vamos ver, fisicamente eles têm habilidades semelhantes. O Ausar é um jogador mais atrasado ofensivamente. Em relação ao Amen Thompson, o Amen Thompson está a lançar, ele vai ter sempre ótimas percentagens, ótimas, porque a maioria dos seus lançamentos são afundanços, layups, penetrações. Ele não lança mid-range e lança muito pouco de 3. O Amen Thompson está a lançar a 25% de 3 pontos, o que é muito mau. Se o Amen Thompson alguma vez conseguir estar na casa dos 35% em 2, 3 tentativas, ele vai ser All-Star, não tenho dúvidas nenhumas. Neste momento ele é um mau lançador, por exemplo, a linha de lance livre ele está a lançar a 70%, portanto ele é um jogador que está ainda à procura de uma forma de lançamento, e eu diria que ele nunca vai ser um grande lançador, mas se ele conseguir ser razoável, ele vai ser All-Star, porque ele fisicamente, e tu ainda recentemente partilhaste no nosso afundo um afundanço que ele faz, um coast to coast, em que ele afunda ali com as duas mãos. Portanto, é muito, muito complicado travá-lo. Eu vejo algumas semelhanças, e especialmente se ele conseguir desenvolver o lançamento dele,
e embora tenha um pouco mais de capacidade defensiva, com o Jalen Williams, o standard, a nível de fisicamente ele se calhar é um pouco mais atlético, mas acho que tem armas dos dois lados do campo, e da mesma forma que vejo o Jalen Williams com essa capacidade de ser All-Star, tal como tu estás a referir, vejo o Amen com essa capacidade e com esse potencial. Eu acho que o Jalen Williams está léguas à frente dele a nível ofensivo. Ofensivo, sim. Eu acho que o Amen é mais equilibrado se olhares para os dois lados do campo. O Jalen dá muito mais ofensivamente, sim, porque também tem mais responsabilidades ofensivas. É isso. Portanto, por isso é que o desenvolvimento é engraçado. Falámos do Alzar. O Alzar, se calhar, eu tenho uma comparação que certamente já houve mais pessoas a fazer, mas para mim o Alzar Thompson, a comparação que eu faço hoje é o Prime Ben Simmons. Ele faz-me lembrar em montes de coisas. Ben Simmons era isto. Era um jogador que agarrava o ressalto de um lado, coast to coast, pum, passe, sem olhar, defensivamente incrível. Acho que talvez a nível de passe fosse um pouco mais desenvolvido, mas percebo o que é que estás, mas percebo porque é que dizes isso e porque é que fazes essa comparação. Sim. Eu acho que o Amen Thompson, se tiver uma evolução natural, acho que vai ser aquilo que nós imaginámos que o Ben Simmons seria a um determinado ponto. O Ben Simmons nunca evoluiu. O Ben Simmons ficou sempre igual e chegou a ser um dos melhores defensores, um dos melhores bases da NBA, mas tinha sempre um teto naquilo que poderia fazer porque nunca evoluiu, nomeadamente na questão do lançamento. O Amen Thompson, que tu já notas uma evolução de um ano para o outro. Ele no ano passado praticamente não lançava menos de uma vez de 3 pontos e mesmo assim estava com 13%. Este ano está a lançar quase uma vez e meia, portanto quase que está aqui a duplicar o número de vezes que tenta lançamento de 3 pontos e já subiu para 25%, ok? Não é uma grande subida, mas já notas que há aqui uma não é vontade, mas uma disponibilidade para, enquanto o Ben Simmons é 0, toda, lançou 5 triplos na carreira, não sei. Curiosamente, e para terminarmos, antes de irmos ao nosso assunto principal, deixa-me só dar-te aqui uns dados que eu fiquei um bocadinho surpreendido e até tive que fazer recheck quando fiz aqui, quando fui tirar estes dados. Portanto, desde o dia 4, se bem que eu vou alterar isto, porque o Amen Thompson só começou a jogar no dia 6, portanto eu vou só corrigir isto. Espera aí. Vamos lá ver o que é que isto me dá. Portanto, o Amen Thompson começou a jogar a titular no dia 6. Para eles é 5, desculpem. Esta situação de nós termos os dias diferentes dos deles. Desculpem, deixem-me pôr aqui. 5. Agora sim. Agora vai bater tudo certinho. Portanto, o Amen Thompson começou a jogar, vamos assumir data americana, no dia 5 de janeiro. Desde o dia 5 até ao dia 30 de janeiro, os Rockets jogaram 12 jogos. Nesses 12 jogos, são a melhor equipa. 10 vitórias e apenas 2 derrotas. Portanto, ótimo. E agora veio o dado que mais me surpreendeu. 2 dados. Primeiro, ofensivamente, na época toda, portanto, desde o início do ano, os Rockets são nada mais, nada menos que... Caraças, desculpem. Desde o início do ano, os Rockets são... Eu sou o pior gajo para tirar estas coisas. Desde o início do ano, os Rockets são o 10º melhor ataque com offensive rating de 114.2. Ou seja, em 100 posses de bola, marcariam 114 pontos, mais coisa, menos coisa. Com o Amen Thompson, portanto estamos a falar aqui de 46 jogos, com o Amen Thompson, nos tais 12 jogos que falámos, os Rockets sobem para o 5º melhor ataque e sobem para um offensive rating de 120.2, que está basicamente empatado com os Cleveland Cavaliers, que são o primeiro, que também tem 120, mas os Cavaliers têm 120.9, os Rockets têm 120.2. Portanto, basicamente o mesmo número de pontos a 100 posses de bola. O que me surpreendeu, porque, teoricamente, Jabari Smith é um jogador com uma vertente ofensiva diferente, porque dá spacing, dá lançamento exterior, que o Amen Thompson não dá. Portanto, surpreendeu-me que houvesse este salto, quase mais 6 pontos, quase não, mais 6 pontos com o Amen Thompson do que com o Jabari Smith. Surpreendeu-me. E eu achei, na minha ingenuidade, achei que defensivamente os Rockets devem ser brutais com o Amen Thompson em campo. Ora, defensivamente os Rockets, na época normal, são uma das melhores defesas, são a 4ª melhor defesa, sofrem 108 pontos por 100 posses de bola.
Portanto, tem um defensive rating de 108.3, que coloca-os em quinto, basicamente empatados com em quinto, eu disse quarto, basicamente empatados com os Orlando Magic, que são o quarto classificado. Não, são o terceiro classificado. Os Rockets são o quarto. Com o Amen Thompson, eu imaginei que os números seriam muito melhores. Ora, com o Amen Thompson, os Rockets passam para a 17ª melhor defesa, com um defensive rating de 114.1. Portanto, são piores, quase 6 pontos a mais. E eu achei, ok, se calhar isto pode ter a ver com o facto de o Amen Thompson não estar na segunda unidade, não havendo Jabari Smith, portanto falta aqui uma peça de segunda unidade. E também se bate aqui um outro ponto, que é importante dizer, que é este período todo que eu disse, desde o dia 5 de janeiro até agora, o Tari Eason praticamente não jogou, que ele esteve lesionado. Mas surpreendeu-me haver aqui uma discrepância tão grande. O net rating acaba por ser mais ou menos o mesmo. Portanto, o Amen Thompson, tu vês o jogo e tu reparas na sua estadia dentro de campo. Não há uma posse de bola, seja defensiva, seja ofensiva, que o Amen Thompson não esteja envolvido em qualquer coisa, ou num screen, ou num corte para o cesto, ou num pick and roll onde ele é o roll man, ou até com ball handler. Até começo a ver aqui alguns lances de pick and roll onde ele é o ball handler com o Alperen Sengun. Portanto, há aqui algumas coisinhas que eu noto nele. Porém, depois os dados não são tão otimistas, só que diria que os Rockets não estão propriamente muito preocupados com isso, porque, Chico, como eu disse, em 12 jogos ganharam 10. E isso é que é o importante. Sim. Exato, eles olhando para os resultados, mesmo que possam sofrer mais ou marcar menos ou o que quer que seja, que os números, isto é a mentality, como nós tão bem conhecemos. Importa é o resultado em si. Agora, estou muito curioso com o impacto que este desenvolvimento terá no resto da equipa, porque já não é de agora falarmos de uma possível troca futura do Jalen Green, porque ele mais tarde ou mais cedo... Aliás, ele renova há pouco tempo, não? Sim, ele renovou no verão passado. No verão passado, mas o Amen a desenvolver-se assim, o Sengun a desenvolver-se como se tem desenvolvido, eles vão ter que fazer mais... Como vocês falaram no episódio do Rebuild, eles vão ter que fazer escolhas mais tarde ou mais cedo, e o Amen se calhar vai aqui trocar um pouco as voltas e as prioridades. Eles ainda têm algum tempo. O Amen Thompson está apenas no seu segundo ano, portanto ainda tem pelo menos mais 2 anos até renovar. Quer dizer, tem mais um, depois renova, mas depois o seu contrato só entra em vigor daqui no final. Portanto, tem esta, depois mais 2, só depois. Portanto, eles ainda têm aqui algum tempo. Eles posicionaram os contratos, o contrato do Jalen Green, o contrato do Sengun, para lhes dar flexibilidade. O contrato do Jalen Green, certamente se lembram que é um contrato abaixo do Max e é, se não estou em erro, 2 mais 1. Portanto, eles conseguiram aqui criar flexibilidade para poder tomar essas decisões. Com isto, o Amen Thompson já o era no verão e agora mais intocável será, portanto, e podemos já dar aqui o salto para o nosso tema principal, que é o De'Aaron Fox, não podia deixar de ser. De'Aaron Fox está naturalmente aí no mercado, já vamos detalhar o que é que aconteceu, mas uma das equipas que se falava, ou que se fala que pode estar interessada no De'Aaron Fox, são estes Houston Rockets. Eu não desgosto da ideia, mas nunca será por Amen Thompson, nunca será por Sengun, nunca será por Jalen Green, portanto eles terão que o negócio a acontecer, teria que ser o Van Vliet, que tem um contrato ótimo para ser trocado, ainda por cima team option no próximo ano, e piques. E eventualmente aqui uma outra peça jovem, eles têm ali o Cam Whitmore, o Shepard, o próprio Tari Eason, jogadores que para já ainda não estão a contribuir verdadeiramente. O Tari Eason com alguns problemas de lesões, mas nunca por estes 3. Chico, gostavas de ver De'Aaron Fox aqui? Eu acho que podia ser divertido. Eu não acho que o Van Vliet, eu não desgosto do Van Vliet, mas acho que não seja fundamental naquela equipa, por isso se eles conseguissem podia ser algo interessante. E neste momento talvez seja dos nomes que mais agrade dentro do menos bom que seria substituir o Fox, talvez seja dos nomes que mais agrade aos Kings nesta altura, porque os Kings querem continuar
competitivos dentro do prisma que é a competitividade em Sacramento. E falou-se muito, e supostamente também é o destino favorito dele, de San António. Mas eu não vejo San António a dar um pacote que seja agradável para os Kings agora. E isso pode levar a que qualquer troca que seja feita pelo Fox envolva mais uma equipa. E já se falou da possível inclusão de outras equipas como Minnesota, como Houston, para fazer um negócio maior. Portanto, eu estou muito curioso para ver o desenvolver dessa questão. Ele agora ele continua a ser utilizado normalmente. Ele agora joga 35, 36 minutos na derrota que eles têm, algo surpreendente com os Sixers completamente desfalcados. Notei-o talvez um pouco menos ativo do que é normal, com menos daquelas arrancadas que ele tem tanto característico, mas também acho que é normal que quando surgem estes rumores / notícias, porque quando o Shams se dá, normalmente não deixa de ser só um rumor. Mas estou curioso para ver isso, porque o pacote, e estou curioso para ver a valorização que ele vai ter. Ele tem um contrato grande. Vamos só, porque há aqui um ponto que tu tocaste que é muito importante, que é o que é que os Kings querem. Exatamente. Vamos puxar aqui a fita atrás para explicar como é que chegámos aqui, porque isto não vem do nada, isto é uma coisa que era prevista acontecer agora ou no verão. Eu achava que ia acontecer no verão, por isso é que pouco falámos disto aqui. O De'Aaron Fox está há muitos anos em Sacramento, ele foi draftado em Sacramento, está a terminar ou está a entrar na reta final do seu Max Rookie Extension, como diz o Brian Windhorst, do seu Fun Max, e portanto vão começar, já começaram no verão passado, as negociações para ele renovar. Ele rejeita uma proposta de contrato dos Kings e na altura fez todo o sentido que fosse uma proposta rejeitada, porque ele iria tentar apostar na sua ida para o All-NBA, e se ele fosse All-NBA poderia assinar aqui um contrato bastante mais lucrativo. Estamos a falar de dezenas de milhões mais lucrativo. Portanto, fez todo o sentido. Mas, obviamente, todos percebemos que o Sacramento não é propriamente uma equipa de grande estabilidade, de grande sucesso, e portanto todos percebemos que ele, ao rejeitar, e a rejeitar de uma forma bastante até enfática, estava a colocar a pressão no lado dos Kings de, ok, malta, eu tenho 2 anos de contrato, eu vou rejeitar a vossa proposta, vou ver se consigo ser All-NBA, parece improvável, mas vocês também têm que mostrar que que conseguimos pelo menos voltar ao playoff, porque eu escrevi isso até numa peça, no fundo o De'Aaron Fox, All-Star e Clutch Player, não sei o que, jogou uma série de playoff, 7 jogos, é isto. É o resumo da carreira de playoff de De'Aaron Fox, são 7 jogos. Que perdeu na altura contra os Golden State Warriors. Ora, o que é que os Kings fizeram? Vão buscar DeMar DeRozan, ok, pronto, é o que é, era o que estava disponível, tentaram, mas entretanto já despediram o treinador. E é verdade que melhoraram com o novo treinador, da Christie, mas são décimos, nem sei, se calhar agora já nem são décimos. Ainda são décimos na conferência e estão empatados com o 11º, portanto são uma equipa de play-in, parte baixa do play-in, e estão empatados com a primeira equipa que está fora do play-in. Portanto, não há aqui grandes melhorias, dirá De'Aaron Fox. E portanto, o que o De'Aaron Fox fez através do seu agent, o Rich Paul, foi explicar aos Kings que, amigos, não tenho intenções de renovar. Portanto, ou vocês me trocam agora ou no verão, ou então eu, no final da próxima temporada, saio o custo zero e vocês não conseguem nada. E agora põe-se, e era isto que eu queria ver contigo. O que é que os Kings querem? Porque os Kings têm Sabonis. Os Kings têm Sabonis, têm DeMar DeRozan. Os Kings não estão propriamente a olhar para um rebuild, a não ser que troquem tudo. Exatamente. Portanto, e tu disseste bem, enquanto os Rockets têm o Fred VanVleet, que, ok, pronto, não estando no mesmo nível do De'Aaron Fox, é um jogador que te permite pelo menos continuar a ser competitivo. E que pode encaixar um pouco no Sabonis. Eu acho que tem um estilo que pode encaixar ali um com o outro, e eles podem ver algum potencial nessa dupla. Por isso é que os Rockets podem aventurar-se um pouco e perceber. O VanVleet é bom jogador, mas temos aqui uma série de jovens a desenvolver-se. O Fox pode entrar mais na nossa dinâmica. Sim, o VanVleet não é um jogador para o futuro dos Rockets. Tanto é que os Rockets deram-lhe um contrato absolutamente inacreditável,
e deram-lhe uma team option no último ano de 44 milhões. Portanto, os Rockets perceberam que, ok, vamos ter aqui o Van Vliet, vamos crescer com o Van Vliet. Se chegarmos a 2025 e virmos que já temos aqui outra peça, o Van Vliet sai e abrimos aqui 44 milhões. Exatamente. E por isso é que também os Kings podem ver essa opção como interessante para gerir o seu futuro. Depois, referiste uma coisa interessante, que é que o Van Vliet não é um jogador para o futuro dos Rockets. Eu não sei se o Fox será um jogador para o futuro dos Rockets também, é um pouco mais novo. Mais novo e é melhor. Sim, de forma geral melhor. Pá, tem as suas debilidades defensivas os dois, ou seja, eu acho que os Rockets ganhariam ofensivamente e defensivamente não ficariam piores. Portanto, aí pode ser uma troca com algum potencial. Por isso é que eu estou muito curioso para ver os pacotes que surgem aqui e se surge mais alguém, porque havia mais algumas equipas possivelmente interessadas. Por exemplo, os Heat deveriam intrometer-se nestas conversas de alguma forma. Mas lá está, teria que ser, como nós já falámos anteriormente, uma mega troca a envolver 3, 4 equipas para poder colocar o Jimmy Butler num outro sítio, outra equipa receber uma data de peças e poder ser uma coisa mais bem construída. Sim, houve uma troca que envolvesse o Jimmy Butler não vai jogar em Sacramento. Exato, por isso é que eu estou a referir que teria que ser sempre a envolver mais uma ou outra equipa. Pois é isso, e então... Aí estamos a falar de um negócio que já ficaria até complicado para nós aqui prevermos, porque estamos a falar sim. Porque depois os Heat têm uma... Obviamente foram logo associados ao De'Aaron Fox, por uma razão muito simples. O De'Aaron Fox é o melhor amigo dele, é o Bam Adebayo. Ele vem de uma universidade que tem uma ligação muito grande aos Heat, jogou com o Bam Adebayo na universidade, portanto foi logo associado. A questão aqui é que a ficha que poderia ser utilizada de Jimmy Butler tem uma grande vantagem, que é poder dizer aos Sacramento Kings, ok, vocês podem trocar por mim, mas eu no verão vou embora porque eu não quero ficar aqui. Jimmy Butler tem essa vantagem. E portanto, Jimmy Butler já se percebeu para onde é que quer ir e já sabemos como é que ele é, e eu diria que os Kings teriam que ser absolutamente malucos para fazer uma coisa dessas. Portanto, aqui houve o nome do Bradley Beal, vai aqui haver uma série de situações que podem acontecer e que nem vale a pena estarmos a especular. Eu diria que o mais provável é que o Fox seja negociado no verão. Mas vamos ver, temos ainda uma semana e pico para... Pois, porque eu não vejo tendo já surgido os rumores, não vejo a aguentarem tanto tempo esta situação, porque aquilo pode ficar desconfortável para ambas as partes. A questão aqui é que eles não são uma equipa relevante, enquanto, por exemplo, os Heat rapidamente chegam ao top 6, se conseguirem, mas podem chegar ao top 6 e aí são uma equipa relevante de playoff. O Sacramento não. O Sacramento aqui podem simplesmente, ok, pronto, vai ficar desconfortável, falhamos o play-in e pronto, olha, e vamos ver o que é que conseguimos no verão. Sinceramente não sei, Chico. Mas é isso que eu queria falar contigo. Uma coisa é certa. O efeito Victor Wembanyama na NBA já está a ser... Este é o primeiro momento em que tu sentes o efeito Victor Wembanyama, porque este é o primeiro jogador de muitos... Okay, a querer especificamente jogar com o Wembanyama, claramente. Okay, o Chris Paul também o quis, mas é outro tipo de situação, por causa até da idade. Sim. Este é o primeiro jogador que não disse, mas que o seu empresário, Rich Paul, coloca em cima da mesa, não, eu quero ir para Santo António porque eles têm Victor Wembanyama e têm aqui um projeto que parece ser de grande qualidade. E isto é o primeiro momento. Eu acho que este é o primeiro grande momento de Victor Wembanyama na NBA. Por isso é que também é interessante ver o que é que os Spurs vão fazer, porque é o primeiro grande momento, como disseste muito bem, e será que eles querem gastar já uma chip de jogadores relevantes para o Fox? Não, será que a mentalidade deles não pode ser... Mas nós achamos que conseguimos alguém que encaixe ainda melhor e que seja ainda mais relevante na liga se esperarmos 6 meses, se esperarmos um ano. E depois eles têm outra coisa, que é, eles acreditam muito em Stephon Castle, e o Fox Exato. tem um problema. O Fox, apesar de ser um belíssimo jogador, um All-Star, um ótimo jogador, eu gosto muito do Fox, temos de reconhecer que o Fox não está naquela primeira tier de bases, de guards, porque o Fox, apesar de ser um belíssimo jogador, muito rápido, excelente competidor até a nível de roubos de bola e não sei o quê, é um jogador que o seu lançamento não é
propriamente uma coisa aprimorada. É um jogador que de carreira, por exemplo, está a lançar a 33% de 3. Nesta época, por exemplo, está a lançar a 32%. A melhor época dele foi a época passada, onde lançou a 36%. Portanto, o seu lançamento exterior não é bom, não é brilhante, e mesmo a sua eficiência não é boa, até da própria linha de lance livre. Portanto, ele é um jogador que tem algumas limitações. É um jogador que tem 27 anos. Tu, ao trocares pelo Fox, trocas com a vontade de lhe estender o contrato, e, portanto, estás a trocar com a vontade de estender o contrato a um jogador que, se calhar, não vai envelhecer tão bem como bases que têm lançamento, como é o caso dos Currys e não sei o quê. Portanto, esta é uma decisão importante. Eu não trocava Stephen Castle por De'Aaron Fox hoje. Percebes? Mas... eu também não, só para que fique claro, nesse sentido estamos no mesmo barco. Portanto, e por isso é que eu estou a dizer, não sei, eu sou só Spurs, também não me entrava em loucuras por causa do Fox, porque, por muito bom jogador que seja, acho que o Fox, no núcleo dos Spurs, e tendo em conta o que eles teriam que dar para o outro lado, como é óbvio, eles neste momento estão em 12º, eles se calhar davam o salto o quê? Para 9º, 10º? Nem é o este ano, Chico, é o ano a seguir, o ano a seguir. Mesmo, sim, aqui a grande questão é que depois chocam dois mundos, que é os que... Portanto, eu acho que este negócio Fox para os Spurs só se faz com Stephon Castle. Acho que é a única blue chip, mesmo o próprio Devin Vassell. Obviamente não pode ser só isto, os Spurs tinham que colocar aqui outros contratos e pronto, e até poderia dar-se o caso do Harrison Barnes, que acabou de vir de Sacramento ter que voltar a Sacramento, mas pronto, vamos aqui ignorar essas moving parts todas e vamos só falar do negócio Fox para os Spurs. Stephon Castle teria que ir. Portanto, choca o mundo dos Spurs de dizerem, se calhar o Castle pode ser melhor que o Fox daqui a poucos anos. Vale a pena estarmos a mandá-lo embora para termos que pagar ao Fox para depois ele estar com 30 e tal anos na nossa equipa e se calhar não vai evoluir tão bem porque ele nunca evoluiu o seu lançamento, ou pelo menos não é um jogador de grande lançamento. E depois choca com o lado dos Kings, que até podem achar que o Stephon Castle pode ser melhor que o Fox daqui a 3 ou 4 anos, só que eles têm o Sabonis e o DeMar DeRozan na equipa. Portanto, ok, que eles vão querer um base rookie como o retorno de um base All-Star. O que é que isso vai dizer ao Sabonis? Não é? Portanto, eles também não podem... Choca estes dois mundos, não é? O mundo de os Kings quererem ficar competitivos e os Spurs não quererem dar uma peça, uma ficha tão jovem por causa do Fox. Portanto, acho que é improvável. E haverá, Chico, haverá outras equipas que nós nem sabemos. Sim. Certamente, que, por exemplo, os Timberwolves com Julius Randle. Eu sei que os Lakers, obviamente, vão ser associados até por causa da ligação do Rich Paul e da Clutch, mas entretanto o próprio Rich Paul já passou a informação de que esse não é uma possibilidade. E há pouco tempo surgiu, isto num rumor diferente, mas surgiu e o alegado interesse do Zit em receber o Julius Randle. Acho que era assim, não quero estar a dizer mal. E isso lá está, obrigaria a tal mega troca que eu falei de envolver o Jimmy Butler, envolver o Julius Randle, envolver aqui uma série. E não deixa de ser curioso como no meio desta polémica toda o Jimmy Butler talvez precise dos Minnesota Timberwolves para ter o que quer. Olha que se eu fosse aos Minnesota Timberwolves não ajudava em nada, porque o que o Jimmy Butler está a fazer ao Zit é pesado, mas o que ele fez aos Timberwolves foi vergonhoso. Sim, por isso é que me chateia. Eu gosto muito do Jimmy Butler, mas isto já não é um caso virgem. Ele sempre que tem alguma chatice ou alguma coisa, ele trata mal as equipas, e isto não é, por muito que ele seja um grande profissional dentro de campo, ele é mau profissional fora de campo. Chico, e é preciso dizer isto. É mau profissional dentro deste contexto ele é um jogador que, se tiver uma vontade contrária à sua equipa, ele é um mau profissional. Agora, eu acho que como profissional dentro da estrutura da equipa, acho que ninguém se queixa do seu empenho. Sim. Agora, quando ele fica amolado, é horrível. É isso, é que tu não podes ter como a principal estrela alguém que, assim como uma coisa vai um pouco contra o que a maré, ele amua e começa a mandar bocas, começa a faltar a treinos, começa a chegar atrasado, começa... Sim, e há outra coisa, e só para terminarmos, já para terminarmos, que tem que ceder aqui a câmara. O Jimmy Butler é um belíssimo jogador e a sua estadia em Miami é um sucesso. Vão 2 vezes às finais quando ninguém imaginava. Mas é engraçado que o Jimmy Butler vai terminar a carreira e vai ser praticamente odiado, ou pelo menos
Não é odiado, mas não vai ser uma referência em nenhuma equipa da história da Liga. Porque ele vai ter uma péssima imagem, por muito que fique essa imagem de o jogador que liderou uns Miami Heat que ninguém dava nada para 2 finais, fica a imagem do jogador que amou aqui, que o jogador que criou uma revolta aqui, que amou ali, e fica-lhe mal criar esta última imagem, porque é um grande jogador. É um grande jogador, exatamente, e vai, daqui a 20 anos, quando falarmos de Jimmy Butler, vai ser isto, vai ser, saiu chateado de Chicago, saiu chateado de Minnesota. O único sítio onde não saiu chateado, mas foi porque eles desistiram dele, foi em Filadélfia, Miami. Portanto, é uma pena que o Jimmy Butler vá manchar a sua carreira, que foi uma belíssima carreira, e ainda pode fazer mais 4 ou 5 anos e pode ganhar 5 títulos e mudar a nossa opinião. Mas olha, claro. O que é. Muito bem, vamos ver. Certamente na segunda-feira eu vou certamente falar da questão do Fox com o Ricardo. Vamos continuar a acompanhar. Vou voltar só a fazer a referência. Provavelmente, eu ainda não sei muito bem o que é que vai acontecer, porque eu vou estar ausente uns dias na próxima semana, que coincidem com o trade deadline. Portanto, vamos ver o que é que vai acontecer. Obviamente, se acontecer alguma coisa bombástica, fazemos qualquer coisinha, ou eu faço qualquer coisinha. Teremos episódio na segunda, isso é certo, e teremos depois episódio na outra segunda. O dia da próxima semana do segundo episódio é que não vos sei dizer, portanto é ligarem as notificações, malta, é ligarem as notificações. Olha, vamos embora. Chicão, um grande abraço, e se conseguirem fundar 3, mandem-nos o vídeo. Lakers will get a chance to take the lead, and look who has the ball. With half a minute to play. Bryant for the lead. Yes!